apresentação aqui. O objetivo da aula de hoje, então, como na aula passada, né, no final da aula passada, a gente construiu o operador hamiltoniano de Klein-Gordon para o campo real, né, onde a gente quantizou, então, elevou o nível de operadores, né, o campo e o momento conjugado. O que a gente vai analisar agora é qual é que é o resultado da evolução temporal desses operadores, né, o φ ponto chapéu e o π ponto chapéu, em termos dos comutadores, né, os comutadores do campo com o operador hamiltoniano que nós construímos. Isso significa que, por exemplo, a evolução temporal do operador φ, né, do operador campo φ, eu vou ter que calcular o menos i, o comutador, né, do campo quantizado com o hamiltoniano de Klein-Gordon. O hamiltoniano de Klein-Gordon tem três termos que envolvem quadrados, tanto quadrados do π, quanto quadrados do φ, quanto quadrados do gradiente de φ. Todos eles operadores, né? Então, basicamente, para eu calcular o comutador φh, eu vou ter que calcular três comutadores, né? Hp quadrado, φ, gradiente de φ ao quadrado, e o comutador φ com φ quadrado. Todos eles envolvem, no segundo fator do comutador, envolve uma potência, na verdade, potência quadrática desses operadores. Tá? Para resolver, ou seja, para explicitar quanto é que é esse comutador, onde no segundo fator eu tenho quadrado, eu vou usar lá propriedades da mecânica quântica de comutadores, né? Ou seja, o caso geral, onde eu tenho dois operadores, A e B, onde eu estou calculando o comutador desses dois operadores, e um deles está com uma potência enésima, por exemplo, A, B na N, onde meu operador B está em potência enésima. Aqui está a expressão geral de como é que eu calculo um comutador assim, né? Eu vou fazer a soma, então, de j igual a zero até n-1, onde n é o índice ali, né? bj, comutador trivial AB, B na potência n menos j menos 1. Com isso eu consigo calcular para qualquer potência n este comutador. No nosso caso, a potência é baixa, né, é apenas quadrática, ou seja, a gente vai precisar saber qual é que é o comutador AB quadrado. Isso é comutador de AB vezes B, mais B comutador de AB. Então, basicamente, a gente vai abrir em dois termos cada um desses comutadores, que envolvem quadrados, né, e a gente vai utilizar a relação de computação canônica que a gente viu na aula passada para os campos φ e π para calcular, certo? O primeiro comutador que a gente vai ter que calcular, quando eu vou calcular então o comutador φ com h, é o comutador φ com π quadrado e também o φ com φ quadrado, né? Ou seja, tem que calcular desses três comutadores. Aqui eu vou calcular explicitamente o comutador φ com φ quadrado. Obviamente, lembra, é igual tempo, mas os campos aqui nesse computador estão calculados em coordenadas espaciais distintas, né? R' nesta ordem, tá? Usando a propriedade do comutador AB quadrado, ou seja, φ quadrado, né? Isso pode ser escrito em termos de dois termos, né? Eu vou ter que ter, primeiro, o comutador φ com φ, que multiplica φ, mais o B, que é o segundo cara aqui, que é calculado em R', né? Multiplicado pelo comutador φ com φ, lembrando sempre que o primeiro φ está calculado em R e o segundo φ está calculado em R'. Esses computadores básicos que estão aqui, né, ambos são zero, lembrando, na aula passada a gente mostrou, né, quando a gente vai das parênteses de Poisson clássico, do campo com ele mesmo, né, tanto do φ quanto do π, né, φ, π, π, os parênteses de Poisson clássicos são nulos, automaticamente os comutadores das versões quânticas, né, os operacionais desses campos são nulos. Então, a gente sabe que o comutador φ com φ quadrado, que é o termo de massa, né, que aparece um termo de massa nessa comutação, vai ser zero. A gente também tem que calcular, que é o primeiro termo, né, o primeiro comutador que a gente vai ter que calcular, φ com π quadrado, né, usamos a mesma propriedade, né, isso é comutador de φ com π vezes π, lembrando que o π é com R', né, mais π, comutador φ. Basicamente, estou usando essa relação aqui para abrir o comutador de AB quadrado, né? No caso do φ com π, aí ele é não nulo, né, o comutador, a gente mostrou na aula passada explicitamente, né, da transição clássica para quântica, né, que o comutador φ com π, se eles estão calculados em coordenadas distintas, né, isso dá I delta, e a delta de Dirac de R menos R', né? O outro comutador é a mesma coisa, né? A gente tem φ com π também, vai nos dar também I
a delta de Dirac R menos R'. Claro, essas deltas estão multiplicando o mesmo operador, que é o operador φ R'T. Então, o resultado deste comutador aqui é 2i π delta 3. Muito bem, ainda nós teríamos um comutador que a gente teria que calcular. Um comutador que a gente teria que calcular, que é o comutador φ com o quadrado do gradiente de φ. Tá? Antes disso, eu vou calcular explicitamente quanto é que é este comutador básico aqui, depois a gente vai utilizar ele para calcular quando eu tenho o quadrado do gradiente de φ. Né? Lembrando então que eu estou calculando o comutador φ com gradiente de φ. Lembrando que no comutador aqui as distâncias espaciais, né, o vetor posição, é calculado em R, R'. No caso do gradiente, como o φ está calculado em R', o gradiente tem um linhazinho aqui para designar que o gradiente, que é uma derivada, né, fazer derivada, o vetor derivada parcial em cada direção, né, está sendo tomada, né, nas coordenadas R'. Mas, a princípio, como o gradiente está sendo tomado só no campo que está calculado em R', nós podemos tirar para fora, né, fazer a remoção, né, a remoção do gradiente, né, o del' para fora do comutador. Obviamente, quando eu calculo o gradiente em linha deste comutador, eu vou obter esta quantidade aqui, porque a derivada só vai atuar no φ R', né. De novo, quando eu faço essa remoção e fico com o comutador básico, a gente mostra que esse cara é nulo, certo? Se esse cara é nulo, significa que o comutador φ com gradiente de φ ao quadrado também é zero, certo? E ainda a gente vai precisar calcular, não neste caso aqui explicitamente, mas quando a gente for fazer o comutador π com h, mas eu já vou calcular aqui ele antecipadamente, né? Quando eu for calcular, por exemplo, π com o gradiente de φ, onde o φ está calculado em R', aí esse comutador aqui é não nulo. De novo, como o gradiente está sendo aplicado só ao φ de R', ele sai para fora do comutador, e a gente fica com um comutador básico que é o comutador π com φ. Esse comutador π com φ, a gente já conhece ele. Primeiro vamos colocar ele na forma que a gente conhece, né? Que é φ com π, né? φ com π, se a gente trocar a ordem, obviamente a gente troca sinal aqui no computador, né? Então aqui eu só troquei a ordem. Quando eu troco a ordem dos operadores, tem que colocar um sinal menos à frente, e aí sim a gente tem a relação de comutação canônica que a gente conhece, né? Φ com π basicamente é o delta 3, né? Delta 3 de R menos R', explicitamente, né? E, acho que esqueci um I aqui, mas anyway. Mas é um delta, né, que está acompanhando o nabla, né, nas coordenadas R', né, explicitamente, certo? Lembrando que trocar a ordem aqui dos R's não tem problema nenhum, a delta ela é invariante, né, sobre a troca aqui das variáveis. Basicamente o que eu tenho aqui é, quando a gente for utilizar o comutador π com gradiente de φ, calculado em R', a gente sabe que a gente vai ter esse tipo de cara aqui para usar, né, usar explicitamente, certo? Acho que tem um i aqui faltando. Bom, mas no nosso caso, que é o primeiro comutador, ou seja, a evolução temporal do operador campo, né, φ, que é a versão quântica do operador do campo clássico, na real, é 1 sobre IH cortado, né, esse comutador. E aí a gente pode calcular explicitamente aquele comutador da direita, né, o comutador de φ com H. Menos I, comutador de φ com H, é menos I, a integral, né, D3R', né, 1 meio, aqui eu já estou, claro, escrevendo explicitamente quem é o operador H, né. O operador H envolve uma integração de volume, 1 meio e 3 termos, que vai nos dar 3 comutadores distintos, né. Então, 1 meio, a integração, o menos I que já estava ali, né. E, claro, cada um dos comutadores que a gente teria que calcular, começando com o comutador
Φ com π quadrado, né? O φ com π quadrado a gente mostrou que é 2i π calculado em R' delta de R menos R', explicitamente. O comutador, segundo termo, né, nos daria um comutador φ com o gradiente quadrado, né, ao quadrado do gradiente de φ, mas a gente mostrou que o comutador φ com o gradiente é zero, então φ com o quadrado do gradiente também vai ser zero. Coloquei aqui explicitamente. E o termo de massa, no termo de massa, a massa quadrada acompanharia, né, o comutador φ com φ quadrado. Φ com φ quadrado também é zero, né, a gente calculou agora há pouco. E aí a gente já tem quanto é que é o comutador φ h, a menos do menos i na frente, né? Isso dá exatamente, claro, quando a gente faz a integração de volume, aqui a integração de volume está em D3R', né? Usando a delta, né, para fazer integração em R', significa que o argumento eu vou trocar R' por R e deixo de ter a integração, né? Então, o que a gente tem aqui basicamente é π calculado em R'. Quando a gente faz a integral do volume usando a delta, a gente vai ficar π de R, né? Π de R. E as constantes que sobram, né, depois de se livrar da integral, é o 2 cancela com o 2, nós temos o i quadrado, que é menos 1, com o menos desse i que está aqui na frente, a gente fica com mais 1. E aí a gente já consegue calcular quanto é que é menos i comutador de φ com h, né? É o próprio campo π quantizado. Então, a evolução temporal do operador φ, operador campo real de Klein-Gordon, né, é o próprio π. Lembrando que o que a gente obteve aqui é exatamente a versão quântica do que a gente conhece clássico, né? Na aula passada a gente mostrou que o operador π, né, na verdade o campo π conjugado, né, é justamente o φ ponto, né? Então nós estamos mantendo a relação no caso dos campos quantizados ainda. Né? A segunda evolução temporal, agora para ser calculada, é a evolução temporal do operador π, né? Quero calcular π ponto, né? Π chapéu ponto, né? Para isso eu vou ter que calcular este comutador, né? Acompanhado de menos i, né? Comutador π com h. Né? Π com h, então eu vou ter que fazer todo o mesmo procedimento, né? Vou ter que calcular este comutador, fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, né? Π agora com h. Tá claro que o comutador π com π quadrado, ele com o quadrado dele mesmo vai dar zero, então esse comutador não contribuiria, né? Os comutadores que vão contribuir vão ser o π com o quadrado do gradiente de φ e π com φ quadrado, né? Aí esses dois caras aqui, claro, como está misturando π com φ, os comutadores vão dar não nulos, né? Vão nos dar deltas, né? Um deles eu já calculei aqui um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu já calculei π com gradiente, né? Π com gradiente é menos o gradiente, o operador del nas coordenadas da relinha multiplicada pela delta de Dirac R menos R'. Né? Bom, se eu fizer o procedimento, obviamente eu vou ter dois termos, né? Aqui eu estou calculando explícito, né? Aqui o termo que eu tenho que calcular o comutador π com quadrado do gradiente de φ, onde o gradiente está sendo calculado nas coordenadas R', né? Abrindo pelas propriedades dos comutadores, né? A com B quadrado, abrindo dois termos, os dois termos envolvem esse tipo de estrutura. O comutador π com gradiente, eu já calculei, o comutador π com gradiente, como eu estava falando, faltou um izinho ali, né? Na minha nota tem um izinho aqui faltando. Aqui tem um izinho, né? Que é o comutador π, φ com π é I delta 3, né? De R menos R. Mas, igual, esse comutador a gente conhece, é menos I delta 3, R menos R', e multiplicado, e o delta, né? O delta linha, produto isso operando sobre o gradiente de φ linha ali, né? O outro termo é igual, né? O outro termo é igual, então a gente vai ter como resultado do comutador π com o quadrado do gradiente, né? É menos 2i, del com del nos dá Laplaciano, nas coordenadas R', que estão aplicadas, esse Laplaciano é aplicado sobre o campo φ de R', né? E mais a delta. Mas então está claro que os dois termos são iguais, então a gente tem duas vezes a mesma quantidade, que é
menos I laplaciano de φ, calculado em R', e uma delta de R menos R'. Quando a gente faz o cálculo do volume, né, cálculo do volume espacial em R', desta quantidade aqui, que é o laplaciano de φ, acompanhando da delta, né, a gente vai usar a propriedade, no caso, aqui eu mostrei o caso unidimensional, né. Por exemplo, se eu estou fazendo uma integração em uma coordenada, né, uma variável, onde o argumento é a derivada de uma função de uma variável multiplicada por uma delta de x menos zero, por exemplo, né. Isso, a gente pode mostrar claramente que isso dá o negativo da derivada da função que eu estou calculando ali, né, acompanhando a delta, calculada em zero aqui no caso, porque aqui eu tenho x menos zero como argumento da delta. No nosso caso aqui, o argumento da delta é R menos R', né? R menos R'. Então, explicitamente, o que eu vou obter, explicitamente o que a gente vai obter, é justamente o que está acompanhando a delta, né? Justamente quem está acompanhando a delta, que é o laplaciano, né? Nas coordenadas linhas do φ. Mas aí, claro, eu vou calcular o laplaciano em R' igual a R, né? Em R' igual a R, né? Então, isso vai nos dar, pela propriedade aqui, o negativo menos o próprio laplaciano, né? O próprio laplaciano, calculada em R. Né? Eu estou só mostrando qual é que é o resultado quando eu integro no volume essa estrutura aqui, onde eu estou utilizando basicamente a propriedade da delta unidimensional, que vale para o caso 3D também, né? Então, se eu tenho uma derivada de uma função multiplicada pela delta e integro, isso é igual ao negativo da derivada da função calculada no argumento da delta, né? Que aqui está x menos zero, mas poderia ser x menos x0. Né? Então, basicamente, quando eu integro, eu fico com o laplaciano. Por isso que o comutador π com h multiplicado por menos i, o termo que envolve este comutador aqui vai nos dar lembrando que ele troca de sinal por causa desse menos que está aqui na frente, né? Vai nos dar o laplaciano do campo φ, né? O laplaciano do campo φ. E o termo de massa vai nos dar, lembrando que no termo de massa, a gente vai ter um comutador desse tipo aqui, né? A gente vai ter um comutador a gente vai ter comutadores π com φ. Os π com φ nos dão deltas, né, também. Deltas, na verdade, menos i delta, né? Menos i delta. Tem uma troca de ordem, né? Π primeiro e φ depois, né? Π primeiro e φ depois, então vai ter uma troca de ordem, vai ter uma troca de sinal. Então, a troca de ordem ali, né? Π primeiro, φ depois, é da onde vem esse sinal menos que está aqui na frente do termo de massa, mas o resultado é basicamente o próprio campo multiplicado pelo termo de massa, e o sinal vem do menos i combinado com o menos i que está aqui na frente do comutador. Né? Então a gente consegue mostrar explicitamente, usando os mesmos passos anteriores, que a evolução temporal do operador π, que envolve o cálculo do comutador π com h, a gente consegue calcular explicitamente. Né? Isso dá π chapéu ponto, né? A evolução derivada temporal do operador π, né? O operador momento conjugado. Basicamente ele envolve o laplaciano, né? O laplaciano do φ a menos do termo de massa, né? Se a gente olhar aqui, a gente mostrou duas coisas, né? A gente mostrou que o φ chapéu ponto é o próprio π chapéu, e mostramos que o π ponto, né, envolve essa estrutura aqui, laplaciano menos a massa ao quadrado multiplicado pelo φ. Se eu combinar essas duas equações, que são as equações de evolução temporal dos operadores, agora nos nossos campos quantizados, né? Se eu combinar essas duas quantidades, a gente consegue mostrar que escrever, por exemplo, essa segunda equação, né? A equação para evolução temporal em π, em termos de φ, a gente acabou de mostrar que π, né, é φ ponto. Né? Então aqui eu posso escrever este lado aqui, o π ponto, como sendo φ dois pontos, porque o π é φ ponto. Né? O lado esquerdo desta equação aqui nós temos então derivada segunda temporal, né, do operador φ. Então a gente tem φ dois pontos aqui no lado esquerdo. E no lado direito a gente continua tendo, né, o laplaciano menos a massa φ.
Se a gente olhar esta equação que a gente obteve para os campos quantizados, certo? Basicamente, essa aqui é a equação de Klein-Gordon que a gente viu na aula passada para o campo clássico. Aqui eu obtenho para os campos quânticos, no caso o campo φ, né, a mesma equação de Klein-Gordon. Tá? No caso de Klein-Gordon, a equação clássica, né, a equação clássica, na verdade a equação de Euler-Lagrange clássica, né, para o campo φ real, tem a mesma forma funcional na sua forma quantizada. Então, a equação para o campo φ quantizado tem exatamente a mesma forma, né, que no caso clássico, né, no caso clássico. Ou seja, a gente tem derivadas de segunda ordem do campo quantizado no tempo e segunda ordem no espaço, né, mais um termo de massa explicitamente, né. Se passar todo mundo para o lado esquerdo aqui, a gente vai ter exatamente a gente vai ter D'Albertiano, né, do Phi chapéu, mais a massa, né, quadrado, Phi igual a zero. Phi com Phi chapéu. Né? A forma funcional da equação para o campo quantizado é exatamente o mesmo clássico. Né? Pode ser que para alguns campos isso não ocorra, isso não é verdade sempre. Tá? Mas no caso específico do campo Klein-Gordon real, que a gente está analisando, ou campo de Klein-Gordon, as equações de Euler-Lagrange para o campo clássico se mantêm com a mesma forma funcional, no caso quando a gente quantiza ele. Tá? O que a gente vai fazer agora é tentar, o procedimento agora é tentar escrever esses campos, né, tanto o φ quanto o π, em termos das soluções da equação de Klein-Gordon, né, do campo clássico. Né. Só para lembrar, se vocês lembrarem a forma funcional da equação de Klein-Gordon clássica, eu disse, vocês conseguem ver que ela é típica de equação de onda clássica, né? Porque a gente tem a derivada de segunda ordem parcial no tempo, derivada de segunda ordem espacial na forma do nabla 2 operando sobre o φ, né? A menos do termo de massa, né? Mas basicamente a equação de Klein-Gordon é uma equação de onda clássica. Ou seja, o campo de Klein-Gordon livre, a solução trivial para o campo de Klein-Gordon livre são ondas planas, né? Então, o que eu vou fazer aqui é tentar escrever os dois campos, o Phi-chapéu e o H-chapéu, né, e o Pi-chapéu, em termos das soluções triviais dessas equações, né, que são as soluções de onda plana. E depois, em um segundo momento, a gente vai construir o hamiltoniano em termos dos operadores que vão aparecer nessa expansão dos campos em termos de ondas planas. Né? O que eu estou falando é que eu vou expandir tanto o campo φ quanto o campo π em termos de uma base, eu vou escolher a base para minha expansão como um conjunto de ondas planas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já sei que no campo de Klein-Gordon clássico, a solução trivial é solução de onda plana. Né? Então, basicamente, o que eu estou chamando de onda plana, a parte de momento, né? A parte espacial da onda plana, né? Lembrando que as ondas planas têm uma parte temporal e uma espacial, né? A parte espacial das ondas planas eu vou designar como sendo a função U de P de R, ou seja, que é a parte espacial, né, da onda plana, certo? Tem essa forma, tem uma normalização NP, a exponencial complexa do produto escalar P com R, aqui é vetor mesmo, né, trivetor, momento linear escalar R, né? Isso é a estrutura de onda plana, a parte espacial, né? Eu vou, então, expandir o meu campo φ e o meu campo π em termos dessas ondas planas, né? Desta forma aqui, usando as funções UP de R. Estou colocando o P aqui porque o P está fazendo o produto escalar ali em cima. Claro, aqui a gente vai usar o H cortado igual a 1, né, unidades naturais, e significa que onde tem P eu posso substituir por número de onda, né? Ou seja, o vetor momento linear é H vezes o vetor número de onda, mas em unidades naturais, P igual a K, certo? Eu só vou mostrar aqui explicitamente que se eu pegar a equação de Klein-Gordon, né, na forma covariante, por exemplo, né, e tentar obter qual é, que é a solução desse tipo de equação para a equação de Klein-Gordon livre, né, eu posso mostrar que se eu assumir que a solução é tipo de onda plana, onde aqui na minha construção de onda plana eu já estou construindo a parte
espacial e temporal também, já automaticamente, né? Aqui eu estou usando notação de quadrivetor, né? Aqui eu estou escrevendo o quadrivetor momento, que a componente temporal é a energia e a componente espacial é o momento linear, né? E as quadricoordenadas, né, onde a coordenada temporal é ct, né? E as coordenadas espaciais são o próprio vetor posição, né? Construir uma solução de onda plana é construir uma solução desse tipo aqui no espaço de Minkowski, né? E na menos i, produto escalar dos quadrimomentos, momento com quadriposição, né? Ou seja, o que está ali no argumento da exponencial complexa, que é a típica de onda plana, né? É a contração Pmi xni, né? Se vocês abrirem explicitamente em termos das componentes do quadrimomento e das quadricoordenadas, está claro que esta contração aqui, esse produto escalar de P com X, né, dá exatamente ET menos P escalar R, e ali exatamente quando eu multiplico pelo menos I, a parte espacial é justamente o que eu estou mostrando ali, né? A parte espacial da onda plana tem esta cara, né? E na I, P escalar R vetores, né? Mas o produto escalar P com R, no caso 4D, né? É a energia multiplicada pelo tempo menos o produto escalar PR, né? Lembrando que o quadrado do quadrimomento de uma partícula é a própria massa quadrada dela, né? Em unidades naturais, obviamente, né? Então, se eu assumir que a minha solução para a equação de Klein-Gordon é onda plana, ou seja, a minha φ tem esta cara aqui, né? A menos a normalização, que não importa por enquanto, né? Eu posso mostrar, quando eu calcular, por exemplo, o primeiro termo aqui da equação de Klein-Gordon, né? Que é del mi de φ, ou seja, eu estou derivando duas vezes nas quadricoordenadas o campo φ. Se eu derivar duas vezes essa exponencial complexa, eu vou obter ela mesma, ou seja, eu vou obter o próprio campo φ, mas o resultado da derivação nas quadricoordenadas é baixar para cada derivação nas quadricoordenadas um fator que é menos i p. Né? Como eu vou fazer operar duas vezes, ou fazer duas derivadas nas coordenadas, o que eu vou obter como resultado, além da própria exponencial, que é o φ, né? Eu vou obter um fator que é menos i ao quadrado, eu baixei duas vezes o menos i, né? E o produto escalar P com P, que é P2, né? Mas o produto escalar P quadrado é a massa quadrada da partícula, né? O menos i ao quadrado dá menos 1 e o P com P dá a massa. Ou seja, se eu assumir que a solução é onda plana, eu consigo mostrar que o termo cinético aqui, né, na equação de movimento, nos dá exatamente menos m quadrado φ, que obviamente a gente consegue mostrar que é solução explícita da equação de Klein-Gordon no caso covariante, né? Então é só para argumentar que realmente as soluções triviais para a equação de Klein-Gordon livre é a solução de onda plana. E é essa base que a gente vai utilizar para escrever os campos quantizados, né, o Phi-Chapelle e o Pi-Chapelle, em termos dessa base de onda plana, né? Aqui eu só estou explicitando a parte espacial, né, da onda plana, que justamente tem essa estrutura, né? E na menos i multiplicada por menos p escalar r, que dá e na i p escalar r. Bom, e aí eu vou expandir, então, o meu campo, né, o meu campo φ de R de T, somando sobre todos os momentos, ou seja, integrando sobre todos os momentos, né, as minhas ondas planas, né. Então, aqui é uma onda plana, a parte espacial, né, e eu vou fazer uma superposição delas, né, ou seja, o meu campo vai ser uma superposição de soluções de ondas planas. Superposição significa integração, né, então eu vou integrar sobre todos os momentos, né, e integrar sobre todos os momentos as ondas planas que têm essa estrutura aqui espacial, né? Normalização, E na IP escalar R. E claro, lembrando, falta a parte temporal, né? A parte temporal eu vou englobar, lembrando que o φ é um operador, né? As ondas planas não são operadores, né? Para eu ter um caráter de operador, necessariamente aqui na minha construção de ondas planas, eu vou ter que ter um determinado operador. A parte de operador, então, aqui na expansão em ondas planas do operador φ, eu vou englobar, né, vou colocar num operador que eu vou chamar de um operador A de P, a chapéu de P, e vou colocar, claro, a dependência temporal nele, né? Ou seja, esse A de P é um operador que tem dependência temporal, certo?
Então, eu mantive a parte espacial na expansão de ondas planas e toda a parte temporal nessa superposição de ondas planas está no operador A chapéu, que depende do momento, né? Porque eu estou fazendo a integração no momento. E toda a parte temporal está nele, certo? O que a gente vai fazer agora é, se eu estou escrevendo o meu campo desta maneira, que é o que a gente chama na teoria de campos de expansão em ondas planas, né? Ou a expansão harmônica do campo φ, né? Eu vou ter que saber quais é que são as propriedades desse operador que eu coloquei aqui, que na verdade dá o caráter de operador para o φ chapéu. Né? Ou seja, eu tenho que saber qual é, que é a dependência explícita temporal deste cara. Né? Para saber qual é, que é a dependência temporal desse operador que eu coloquei aqui na minha expansão em ondas planas, na minha expansão harmônica do campo φ, né? Eu vou ter que saber como é que ele se comporta no tempo. Para fazer isso, a gente vai usar justamente a equação para a evolução temporal, né? Para a evolução temporal do, do operador φ ou do operador π, né? Explicitamente. Né? Eu vou usar a do operador do operador do operador π, né? Lembra? Aqui a gente acabou de mostrar que a equação de movimento, ó, a equação de movimento para o φ, né? Eu disse para vocês que tem exatamente a mesma forma do caso clássico, né? Nos diz que o operador φ, derivada temporal dele de segunda ordem, é igual ao laplaciano menos massa ao quadrado, atuando sobre o campo φ chapéu. Então, eu vou usar esta equação aqui, claro, com o φ já expandido em ondas planas, né? Onde eu tenho o operador A de t já colocado ali. O lado direito, que é o φ dois pontos, né? φ dois pontos, onde o operador φ dois pontos tem esta cara. Lembrando que a única dependência temporal aqui é no operador A de t, né? Então, a derivada segunda, a temporal, vai atuar apenas no operador A chapéu. No lado direito daquela equação, nós tínhamos então o laplaciano menos a massa, que vai operar sobre o próprio φ. Então, já escrevemos aqui o próprio φ em termos do operador A chapéu, certo? Lembrando que aqui, no caso, quando a gente opera o nabla2 menos a massa, né, nessa estrutura aqui, o nabla2, como ele é derivado de segunda ordem espacial, ele vai atuar, claro, na exponencial complexa, né, e nada mais. Então, lembrando que a derivada de segunda ordem do exponencial é ela mesmo a menos de o fator IP e momento, né, duas vezes, né? E, claro, menos o termo de massa. Né? Então, está claro aqui que quando eu opero nabla2 menos a massa ao quadrado, nessa integração, basicamente, eu vou atuar apenas, né, na exponencial complexa, o laplaciano, né? E o termo de massa nos dá um fator constante. Né? Então, quando eu faço essa operação explícita, nós temos aqui dentro do integrando no momento, né, o operador A, que está muito... e a exponencial complexa, né? Mas aqui dentro, como resultado da operação do nabla menos o M2, nós temos um fator que é IP ao quadrado menos massa ao quadrado. Bom, se esses dois lados, se ambos lados dessa equação são iguais, como as integrações, as normalizações e as exponenciais complexas são iguais, necessariamente esta igualdade aqui nos dá uma relação para o operador A de t. Tá? Então, no lado esquerdo, nós temos a derivada segunda temporal do operador A de t, certo? E no lado direito vai sobrar, obviamente, quando eu elevo o quadrado, aqui tem dois termos negativos, né? Menos p quadrado menos m, então eu posso fatorar o menos, eu tenho p2 mais m2, né? Multiplicado pelo operador A. Então, usando a equação de movimento, substituindo os campos em termos da sua expansão harmônica, eu consigo obter uma equação de evolução temporal, se vocês olharem aqui, né? Uma equação de evolução temporal para o operador A de t, né? A evolução temporal do A de t, aqui lembrando que p quadrado mais m2 é justamente a energia total relativística, né? Das partículas de massa m, né? Eu vou chamar isso de ômega 2, né? Ômega 2, lembrando que no caso aqui, a energia, como a gente está usando campos quânticos, né? A energia total relativística é h cortado ômega, como a gente está em unidades naturais. Energia total relativística é exatamente igual a ômega, né?
a frequência angular, a frequência angular, né? Então o que a gente tem aqui basicamente é a energia ao quadrado, ou seja, o momento angular ao quadrado que é positivo definido, que a gente vai chamar, né, então P2 mais ômega 2 mais massa 2 de ômega P quadrado. Então ômega P é a energia associada à partícula que tem momento P e massa m, né? A solução é trivial, se vocês olharem para a dependência temporal, é uma equação de segunda ordem, né, ordinária, para o operador A. Tá? Eu tenho derivada segunda, mais um termo constante, né, que é a frequência angular ao quadrado, vezes o próprio A igual a zero. É oscilador harmônico, né? Esta equação diferencial aqui, né? Essa equação diferencial é a equação diferencial do oscilador harmônico, que a gente conhece a solução já, né? Trivial a solução. Lembrando que aqui a gente tem a definição, obviamente, de quem é a frequência angular ômega p, né? Ômega p é a raiz quadrada, positivo, né? Raiz quadrada de p quadrado mais m2. Mas como eu estava comentando para vocês, como essa equação diferencial de segunda ordem temporal para o operador A é trivial, é a equação diferencial do oscilador harmônico, a gente consegue já saber explicitamente quem é a solução do A de T, né? Qual é que é a dependência temporal desses operadores que eu usei, né? Deste operador que eu usei para construir o operador campo, né? Na expansão em ondas planas, numa expansão harmônica do campo, né? Bom, obviamente a gente já conhece como a frequência é ômega p, né? A gente tem então uma superposição de exponenciais complexas, né? E na menos i ômega pt e e na mais i ômega pt, né? Que são as duas soluções distintas, né? Da minha equação diferencial. Obviamente, como esse cara é um operador, né? Ao invés de ter constantes de integração, aqui nós temos operadores constantes, né? Operadores constantes. Então, aqui, no termo que acompanha o e na menos i ômega pt, eu tenho um operador constante, ou seja, que não depende do tempo, né? Que eu vou chamar de AP1, e o termo que tem o fator temporal e na mais i ômega pt, eu vou ter um outro operador constante. Como é uma equação de segunda ordem, eu tenho duas constantes de integração, né? No caso aqui, nós temos dois operadores constantes de integração. Então, tenho o A2 chapéu de P, né? Mas são operadores constantes, como o A é um operador, ao invés de constantes de integração, nós temos, então, operadores constantes, né? E a dependência temporal é trivial, né? É do oscilador harmônico, né? No nosso caso, que a gente estava analisando na aula passada, a gente começou com o campo clássico, campo de Cairn-Gordon real, né? Ou seja, para o campo clássico, o fato de ele ser real é que o psi estrela é igual ao psi, né? Se ele é real, né? Isso tem uma consequência para as suas versões de operadores, né? Se o campo clássico é real, ou seja, psi estrela é igual a psi, ou φ estrela é igual a φ, quando eu quantizo ele, né, ele vai ter que obedecer, no caso, se ele é real, ele vai ter que obedecer essa propriedade aqui, ele tem que ser um operador hermitiano, né, que é a mesma propriedade real na forma de operador, né. Então, se o campo clássico φ é real, automaticamente o campo quantizado tem que ser hermitiano, né? Ou seja, o Fidegger tem que ser igual ao Φ, certo? Eu vou usar o fato que o Fidegger é igual ao Φ, ou seja, campo real, para ver qual é a relação entre esses operadores constantes que eu estou usando aqui na minha solução temporal do operador A, tá? Então, eu vou impor, estou impondo, né? Sei que o operador φ tem que ser hermitiano, porque eu estou analisando o campo real, e vou ver quais são as consequências para as constantes, os operadores constantes A1 e A2. Aqui eu estou abrindo explicitamente, né? Pego o campo φ escrito em termos dos A's, né? Lembra? Volta aqui, ó. Lembra que na minha expansão eu tenho que colocar aqui a solução que eu acabei de encontrar para A. Então eu tenho dois termos, né? O primeiro termo envolve o A1, o segundo termo envolve o A2, certo? Então só estou vendo um zoomzinho aqui no lado esquerdo e direito dessa equação aqui, né? Claro, tem as integrações no momento, as normalizações, mas o que nos interessa no final das contas é, quando eu estou calculando esta igualdade aqui, né? Por exemplo, quando eu calculo Fidegger, obviamente eu vou ter uma troca de sinal aqui, né? Quando eu calculo Fidegger, eu tenho uma troca de sinal aqui e vou ter que tomar o conjugado hermitiano do operador A. Tá aqui, ó, E na menos I, P escalar R, conjugado hermitiano do operador A.
No lado direito tem toda a tralha, mas eu tenho de ter exponencial normal ali, né? E na I, PR, A de P. Certo? Essa é um zoom só na parte de operador, esta igualdade aqui. Certo? O termo onde eu tenho o conjugado hermitiano de A, eu posso trocar variável, né? Lembrando que eu troquei um sinal aqui na exponencial, eu posso reescrever ainda em termos de uma variável nova, né? Que eu vou chamar de P', né? P' igual a menos P. Se eu escrever em termos de P', o, o Phi Dagger, o Phi Chapéu Dagger, né? Eu ainda posso escrever lá dentro da integração, na parte hermitiana, né? A exponencial como sendo E na I P' escalar R. Obviamente, onde eu tenho P aqui, eu vou trocar por P', né? Explicitamente. Então, na variável P', os integrandos têm mais ou menos a mesma estrutura, pelo menos as exponenciais, né? As exponenciais complexas têm a mesma estrutura. No lado esquerdo, o A está formado conjugado hermitiano dele, e no outro lado, sem a conjugação hermitiana. Né? Como agora as exponenciais são iguais, a única igualdade desses dois termos, a única diferença na igualdade é a imposição, então, que esses operadores aqui, né, tem que ser iguais, né? Este cara aqui tem que ser igual a este para eu satisfazer a condição do campo ser hermitiano, né? A condição para o campo ser hermitiano é que o A chapéu Dagger de P', né? Ou seja, menos P de T, tem que ser igual ao A chapéu P de T. Tá? Se essa condição aqui é satisfeita, automaticamente, na minha expansão em harmônica dos campos, o fato dele ser hermitiano está respeitado. Então tem um vínculo para o operador A advindo do fato que o campo é hermitiano. Né? Eu estou só escrevendo de outras formas, né, esta relação aqui. Né, eu também posso escrever essa mesma equação que está aqui como sendo o conjugado hermitiano de A, calculado não em menos P, mas em P, e claro, substituo menos P no segundo operador, né, explicitamente. Então, esta igualdade aqui é equivalente a esta. Tá? Esta aqui eu posso abrir, como agora eu sei as soluções dos A's, né? Eu sei que as soluções são harmônicas, né? Se essa condição aqui tem que ser satisfeita, automaticamente eu tenho que aplicar essa condição que tem que ser satisfeita em termos das soluções, né? Em termos da sua solução. Começando com o A conjugado, né? O A dagger, calculado em P. O termo que me interessa aqui é o termo positivo, né? Em E na I ômega PT. Nesse lado aqui, né, explicitamente, né, se eu pegar esse cara aqui, aliás, pegar o primeiro termo e tomar o conjugado hermitiano, né? Pega o primeiro termo e calcula o conjugado hermitiano, o que a gente vai obter é o operador constante A1, dagger, de P, a exponencial devido à conjugação hermitiana troca de sinal, né? Vai ficar E na mais I ômega PT. Claro que tem outro segundo termo que não me interessa, vai ter que ser tomado o conjugado hermitiano. E no lado direito a gente tem a chapéu de menos P de T. Né? Obviamente eu vou ali e vou pegar o termo, o termo que envolve, por exemplo, o fator E na mais I ômega P de T, que é o A2, né? O A2 calculado em menos P, né? Exponencial de I ômega PT, lá. Aí eu vou, obviamente agora eu tenho uma igualdade que envolve os operadores constantes, né? Os operadores constantes A1 e A2. Por exemplo, no caso, se isso aqui é verdade, se essa igualdade é verdadeira, né? Os fatores, né, os operadores constantes que estão multiplicando, né, as exponenciais de mesmo sinal tem que ser igual para satisfazer, tem que ser iguais para satisfazer a igualdade. Por exemplo, né, eu consigo ver, por exemplo, para essa igualdade ser verdadeira, os caras que estão acompanhando as exponenciais positivas, né, e na mais i ômega pt, tem que ser iguais. Isso implica, por exemplo, né, que o, o A2, o A2 de P, né, o A2 de P tem que ser igual. Na verdade, o A1, né, na verdade, o A1 dagger de P
tem que ser igual ao A2 calculado em menos P, né? Certo? Eu posso escrever isso de outra maneira, né? Trocando P por menos P aqui nessa equação. Também posso escrever esta igualdade aqui como sendo A2 de P, A2 de P igual a 1 Degger calculado em menos P. Essas duas equações são equivalentes, né? Bom, o que eu consegui mostrar aqui, né? Que na minha solução do operador A, em termos do tempo, em que envolve dois operadores constantes, o A1 e o A2, devido ao fato que o operador φ é hermitiano, nos leva como consequência, né, que os operadores constantes A1 e A2 não são eles não são independentes, né? Eles estão conectados. O A1 e o A2 não são independentes e estão conectados devido ao campo ser hermitiano. Ou seja, eu tenho que obedecer esta equação aqui, por exemplo, né? O A2, o operador constante A2, ele pode ser escrito em termos do operador A1 Degger, claro, calculado em menos P, né? Mas eles não são independentes. E é o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou escrever, então, usando esse fato, o campo φ, finalmente, com uma integração em todo o momento, normalização, o A1 constante, né? O A1 constante, o operador A1, a exponencial correspondente a ele, né? E na IPR, o E na IPR é para todo mundo, né? Ó. E na IPR, A1P, E na menos I ômega PT. Então, o primeiro termo, aqui eu já estou colocando as duas dependências, né? Na posição e no tempo. O segundo termo que envolveria o A2, o operador constante A2. Mas o operador constante A2 não é independente. Ele está conectado com o A1 Degger, o conjugado hermitiano do A1, né? E, claro, trocando P por menos P. Então, o segundo termo, já feito essa substituição, né? Aqui eu já estou escrevendo, então, o A1 Degger, calculado em P, né? E as exponenciais correspondentes, né? Obviamente, vocês conseguem ver a dependência temporal está certinha, é E na mais I ômega PT, e o fato que o A1 Degger tem que ser calculado em menos P faz com que eu troque sinal aqui na minha exponencial que envolve as coordenadas. Mas aqui eu estou conseguindo mostrar que se o campo é hermitiano, né, o campo φ é hermitiano, né, que corresponde ao caso que o campo clássico é real, eu consigo mostrar explicitamente, né, que o campo φ pode ser escrito em termos de um único operador, né, que é o operador A1, né, constante, mas é que aqui eu estou, para não precisar ficar levando o fator 1, a gente já vai chamar só do operador constante AP, né? Operador constante AP, eu então vou usar ele e o conjugado hermitiano dele para fazer a expansão, né, em harmônicos, ou na base de ondas planas, né, do meu operador φ, o operador campo, né? Então está aqui escrito explicitamente como é que é a cara dele. Eu posso, se eu tenho o φ escrito, né, se eu tenho o φ já expandido certinho em termos de operadores, que são os operadores constantes AP, né, agora a gente pode calcular quanto é que é o operador π nessa mesma base, né? Lembrando que a gente acabou de mostrar no início da aula que o operador π é a derivada temporal do φ. Como a gente já expandiu o φ na base de onda plana, basta derivar temporalmente essa expansão para obter o operador π. Tá aqui, ó. Então, o operador π, que é o operador campo conjugado, quantizado, né, é basicamente a derivada temporal, né, dessa estrutura. Obviamente, você consegue ver que quando a gente faz derivada temporal uma vez, né, basicamente a gente vai ter a mesma expansão a menos das derivadas das exponenciais, né, e mais ou menos I ômega PT, né? Então, o que sobra aqui no final das contas, na derivada temporal, depois que a gente já faz a derivada temporal, é um fator comum que é menos I ômega P, né, que é o resultado da derivada das exponenciais no tempo, né? E uma estrutura que tem esta forma. Tem uma troca de sinal, né? Tem uma troca de sinal porque os sinais, né, dos fatores ômega P, T, são contrários, né? No primeiro e no segundo termo. Mas é trivial, é só fazer a derivada temporal dos dois termos e fatorar menos I ômega PT. Então agora a gente tem os dois campos, né?
o φ e o π já expandidos numa base de ondas planas e envolvem nessa expansão operadores constantes, né, que dão o caráter operacional do φ e do π, que são os operadores a chapéu e o seu, claro, o seu conjugado hermitiano, a Dagger, né? Muito bem. Agora, as relações de comutação, né, para os operadores e a Dagger têm que ser obtidas, certo? Eu não sei qual é, que é a relação de comutação que esses caras obedecem. Eu só sei que ele é um operador constante, né, no tempo, né? Eu só sei que ele é operador constante no tempo, né? Ele tem o A Dagger dele correspondente, hermitiano, mas eu não sei qual é que são as regras de comutação para esses caras, né? Aqui a gente vai inicialmente, né? Isso é uma hipótese, né? Uma hipótese. Vamos fazer a hipótese que os operadores A obedecem à mesma álgebra, né? Dos operadores criação e aniquilação lá dos osciladores harmônicos da mecânica quântica. Né? Lá os operadores de criação e aniquilação criam e aniquilam estados quânticos associados a níveis de energia do oscilador, né? Aqui eu vou usar aquela mesma álgebra lá dos operadores A e a Dagger do oscilador harmônico. Inicialmente isso é hipótese, mas eu tenho que confirmar, no nosso caso, se essa álgebra obedecida pelo A e o A Dagger está certa, tá? Então, primeiro eu vou assumir que esses operadores A, que não depende do tempo, né, obedecem à mesma álgebra dos operadores em mecânica quântica, né? Ou seja, o A Dagger para momentos diferentes dá A delta 3 de P menos P', e os comutadores A com A e A Dagger com A Dagger dá zero. É a mesma álgebra de comutação dos operadores de aniquilação e criação do oscilador harmônico e mecânica quântica. Eu vou tentar mostrar que se essa álgebra aqui é certa para os operadores A, eles têm que me dar respostas corretas, por exemplo, de comutações entre os campos e tudo mais. Ou seja, se eu usar a álgebra e ela é certa, essa álgebra é certa, eu tenho que obter resultados corretos, né, usando essas comutações. Como prova que essa álgebra aqui é a correta, que os A's obedecem, eu vou calcular um comutador que a gente conhece, né? O comutador Ficumpi. O comutador Ficumpi, a gente acabou de fazer, a gente já sabe desde a aula passada, né? O comutador Ficumpi é I delta 3 de R menos R', né? Justamente isso vem já lá do parente de Poisson clássico, já transportado para a versão quântica. Esse comutador que envolve o campo φ e o π, a gente já sabe o resultado. É um resultado conhecido, né? Então, eu vou mostrar que, usando essa álgebra, escrevendo o φ e o π na expansão em termos dos A's e dos Adegas, que é esta daqui, né? Esses dois termos aqui, né? Essas duas equações aqui, eu obtenho o resultado correto. Certo? Então, aqui só para compactar, como a gente vai ter que levar adiante sempre essas exponenciais, né? Essas exponenciais que tem dois termos, né? A gente vai começar a compactar a notação, né? Eu vou escrever P escalar X como sendo o produto escalar do quadrimomento com a quadriposição, como eu já fiz antes, né? Isso nos dá, P escalar X nos dá ômega PT menos P escalar R, e aí a gente já pode ir compactando os argumentos das exponenciais, né, que a gente vai ter que levar adiante. Mas o que a gente vai ter que calcular explicitamente, né, é este computador aqui, ó, né? Φ com π. Claro, lembrando que o Φ está calculado em R e o π está calculado em R'. O φ está calculado no momento P, o π está calculado no momento P'. Então, só para lembrar que eles não estão, esses dois campos não estão calculados no mesmo as coordenadas e mesmo os momentos lineares, né? Um é sem linha e o outro é com linha. Mas é calcular esse comutador, né? Calcular esse comutador, dadas as expansões dos campos, vocês conseguem entender que calcular o computador desses dois caras envolve, a menos das integrações constantes, normalização, vai envolver, na verdade, comutações entre os operadores, né? Os operadores A de P, os A Dagger de P, os A' e os A Dagger P'. Basicamente é isso. Vai e abre, né? Tá? Fatora tudo que é integrações, que são integrações nos momentos, P',
as duas normalizações, né? Lembrando que no caso do operador P, todo mundo é linha, né? Tanto o R quanto o P, né? Aqui o menos I ômega P', isso aqui é a expressão que aparece na expansão do P, do Pi, né? Pi chapéu. E, claro, o que sobra, no final das contas, são comutadores fundamentais dos operadores A, né? E, claro, as exponenciais complexas, aquela que a gente está mostrando. Produtos, né? A gente vai ter que fazer produtos, então vai aparecer estruturas assim, né? Você consegue ver claramente P com X e P' com X', né? E comutadores usuais, né? Ou comutadores dos A's, tá? O que eu estou supondo, né, que a álgebra é a mesma dos As, né? É a mesma álgebra lá da mecânica quântica, dos operadores criação e aniquilação da álgebra. Operadores criação e aniquilação da mecânica quântica, né? Da álgebra e mecânica quântica dos osciladores harmônicos, né? E aí eu vou supor que isso é correto, né? Então esse comutador A com A é zero, esse aqui cara vai embora, se a álgebra que eu estou usando está certa. Este último cara, que é o A dagger com A dagger, vai embora. E tem dois não nulos, né? Que é o A com A dagger e A dagger com A, que é justamente o negativo do A com A dagger, né? Então, só sobram dois termos, né? Só sobram dois termos não nulos se eu estou usando como certa essa álgebra, né? O A com A dagger é uma delta 3 P menos P', né? Então, eles vai nos ajudar a nos livrar de uma das integrações no momento, né? Por exemplo, a integral em P', né? Mas só sobram sobram dois caras. Aqui eu estou mostrando explicitamente, né? Escrevo para estas deltas aqui, né? Escrevo para essas deltas aqui. Perdão. Escrevo para esses comutadores as deltas correspondentes, né? Que são as deltas de P menos P', delta 3, né? De P menos P', né? E as exponenciais que acompanham esses termos dos comutadores, né? Que são essas duas exponenciais. Esta aqui primeiro e depois esta aqui por último, né? Aqui fecha o meu colchete. Mas basicamente já foi tudo do ponto de vista do uso da álgebra, né? Dos operadores A, que a gente está assumindo que são os mesmos da mecânica quântica, né? Explicitamente. Né? Lembrando que aqui eu só tenho integrações no momento, por enquanto. Né? Muito bem. Só trabalhando um pouquinho com os argumentos das exponenciais, né? Ali nos argumentos das exponenciais nós temos px menos p'x', né? Se eu abrir explicitamente esses produtos escalares de quadrimomento, a gente tem essas estruturas, né? Ômega t menos p escalar r menos ômega p t menos p'r', né? Onde a gente tem os linhas aqui. Explicitamente, a gente tem o cancelamento dos termos temporais, e esses caras que estão nos argumentos exponenciais, basicamente é menos P escalar R mais P' escalar R', certo? Joga essa informação ali. Quando a gente, por exemplo, for fazer integração em P', onde tem P', a gente vai substituir por P, né? Por exemplo, a gente for fazer a integração de D3P usando a delta, né? Onde tem P', troca por P. Esse fator, que são os argumentos das exponenciais, esse cara aqui, né? Quando a gente aplica a delta sobre ele, né? Esta estrutura aqui, que é menos P escalar R mais P' escalar R', né? Vai virar, no final das contas, quando eu integro em P', né? Menos P escalar R menos R'. Ou seja, o P' vira P, né? Fatora ele. E, então, os argumentos aqui das exponenciais complexas vão ter este argumento aqui, né? Depois que eu integrar em P', né? Menos P escalar diferença R menos R'. E com isso, fazendo essa substituição, né? Nós ficamos, então, a normalização ao quadrado. Lembrando que quando eu faço a integração em P', aqui eu vou ter np ao quadrado, porque P igual a P', né? O ômega P' vira ômega P, a integração restante, que é a integração em P, né? O menos I, o mais I, que acompanha o ômega P, vai ficar para fora, e as exponenciais, como eu comentei com vocês, né? Depois que a gente faz a substituição de P' por P, sobram essas exponenciais complexas aqui. Certo? Então aqui a gente já está chegando num passo intermediário de quanto é que vale. Fica um π em termos das nossas estruturas, né? Em termos das nossas estruturas, onde a gente já usou a álgebra assumida
para os operadores A a D. A gente assumiu que é a mesma da mecânica quântica, né? Aqui eu vou fazer uma escolha para normalização, né, da NP. A gente não tratou, lembrando onde é que aparece essa normalização, ela aparece lá na nossa hipótese da normalização da solução de onda plana, né? A gente assumiu que a parte espacial da onda plana tem uma normalização NP e a parte espacial é exponencial complexa, que é tipo de onda plana, né? Agora a gente vai ter que designar qual é que é o valor da nossa normalização. A gente vai ser esperto, na verdade não, é o tio Greiner, não? Ele vai escolher a normalização tal que o restante aqui, né? Ou seja, a gente vai escolher a normalização em P tal que a integração em P que está aparecendo aqui nos dê deltas de Dirac. Ou seja, a gente vai usar essa propriedade aqui da delta de Dirac, né? A integração em P, D3P, né? A integração no momento dividido por 2π ao cubo do exponencial desse tipo, que é as duas que estão aparecendo ali, né? E na I, P escalar R menos R'. Isso é justamente uma das maneiras de escrever a delta de Dirac, né? As representações integrais da delta de Dirac. Esta integração aqui de uma exponencial complexa dessa forma, né? É a delta 3 de R menos R', certo? E basicamente é as integrais que a gente tem aqui, né? A gente tem uma integral no momento de exponenciais com essa estrutura, justamente com essa estrutura, certo? Então, se eu escolher, né, convenientemente quanto é que é a normalização, ou seja, eu preciso um 2π ao cubo embaixo, né, e me livrar do ômega p, para ter justamente deltas de Dirac nesses dois termos. E aí a gente vai escolher, né, escolher esta normalização para nossas ondas planas, né? Eu vou escolher, então, definir o NP como sendo raiz quadrada de 1 sobre 2 ômega p 2π ao cubo. Porque quando a gente eleva ao quadrado o NP, a gente vai cancelar esse ômega p que está aqui, vamos ter um fator 2 aqui aparecendo, e a gente vai aparecer o 2π, né, o 2π ao cubo, necessário para usar a representação integral da delta. Né? Então, escolhendo espertamente esta normalização, né, aquele comutador, né, o comutador φ com π, que a gente conhece o resultado, né, e a gente tem um fator 2 embaixo, mas a gente tem duas delta de Dirac, né, duas deltas de Dirac da mesma forma. Né, a gente tem delta 3 de R menos R' e uma delta 3 de R' menos R. Essas duas quantidades são iguais, como a gente tem o fator 2, automaticamente isso nos dá como resultado final que este comutador φ com π é I delta 3 de R menos R', que é o resultado correto, né? A gente já calculou lá da álgebra, vinda lá do parentipação clássico, quantizamos o comutador φ com π, né? Calculados em distância, em coordenadas distintas, R e R', tem que dar exatamente I delta 3 R menos R'. A gente conseguiu mostrar aqui explicitamente que se a gente assume que a álgebra dos operadores A, né, é a mesma álgebra dos operadores da mecânica quântica relativística, né, para o oscilador harmônico, ele corresponde a resultados corretos da nossa física. Então, a gente já não precisa se preocupar qual é que é a álgebra que aqueles operadores constantes A e a Degger obedecem. É a mesma álgebra dos operadores criação e aniquilação do oscilador harmônico em mecânica quântica. Tá posto essa mostração. Né? Se a gente escrever explicitamente agora os nossos campos, explicitamente a parte temporal, né, e em termos dos operadores A e a Degger, né, aqui, então, a parte espacial e temporal, já com a normalização escolhida, vai ter esta cara aqui, né? Eu vou, então, assumir uma função que agora, uma função μ/p, que agora não é apenas dependente da posição, ela depende também do tempo, né? Ou seja, tem toda a informação da onda plana, né, que tem aquelas exponenciais complexas de ômega pt menos p escalar r, então completinha, né? Espacial e temporal, né? Lembrando que toda a parte temporal está nos ômega pt, né? Certo? E a normalização que a gente acabou de fazer aqui para obter o resultado do comutador φ com π, né? A gente consegue mostrar quanto é que é essa função, né? Essa função vai ser construída, então, como a normalização, e na I p escalar r quadrivetor, né?
quadrívula com momento com quadricoordenado. Isso envolve tanto a parte temporal quanto a parte espacial. O U estrela, né, a função complexa conjugada dessa onda plana, dependente do tempo, só vai fazer troca de sinal na exponencial, beleza? E aí a gente pode escrever vai até agora tentar escrever o hamiltoniano, né, de Klein-Gordon, em termos dos campos, né? E os campos estão escritos em termos dos operadores criação e aniquilação. Por exemplo, o campo π, né? Em termos das ondas planas, a parte espacial e temporal, e dos operadores A, tem essa cara, né? Essa cara aqui explicitamente, né? Tem o ômega P, aqui eu tenho o A-chapéu Dagger, e o campo φ também, né? O campo φ a gente já sabe qual é, que é a estrutura dele. É justamente essa aqui, né? A menos de retirar o menos ômega P e trocar o sinal aqui no meio, né? A gente já sabe nos dois casos qual é, que é a estrutura do campo φ e do campo π. Se eu voltar lá no operador hamiltoniano, né? E o operador hamiltoniano ele depende de uma integração no volume de π quadrado, o quadrado do campo φ, e o termo de massa, onde o termo de massa envolve o φ ao quadrado, né? Φ chapéu ao quadrado, e substituir explicitamente, né, o π quadrado, o quadrado do gradiente de φ e o φ2 em termos das suas expansões em A chapéu e A chapéu Dagger, que a gente agora já sabe qual é, que é a álgebra que eles obedecem, né? Que está aqui feito explicitamente, né? Então, 1/2, integração de volume espacial, e aí o trabalho braçal de calcular π2, por exemplo, né? Π com π. Ou seja, para calcular π2, não é elevar ao quadrado esse cara aqui, né? Não é elevar ao quadrado esse cara aqui. É, na verdade, calcular o π em dois momentos distintos, né? Dois momentos lineares distintos, né? A integração em momento, por exemplo, a primeira integração é na variável π', o segundo momento é o momento π, né? Então, calcular π quadrado, na verdade, é fazer o produto do π, onde o p, né, vetor momento, tem notação diferente, né? Mas a estrutura é exatamente a mesma, né? Pega a estrutura do p, aonde tem p troca por p', por exemplo, no primeiro p, né? E o outro p escreve como está aqui, né? E faz o produto dessas coisas, né? Isso envolve, claro, obviamente, você consegue entender que o hamiltoniano vai envolver uma integração de volume e duas integrações de momento, né? Uma integração em p' e uma integração em p, certo? Tem o termo do quadrado do gradiente de φ. Bom, então primeiro eu vou calcular quanto é que é a representação do operador gradiente de φ, né? Lembrando que o operador gradiente de φ só vai operar naquelas exponenciais complexas, ele vai operar só nos U's, né? Operar só nos U's e nos U estrelas, né? Que eu vou mostrar aqui explicitamente quanto é que vale, que são estes caras aqui, ó. Esses caras aqui explicitamente, né? Por quê? O quadrado está na forma de duas integrações no momento, né? O gradiente atuando sobre o φ vai nos dar o momento correspondente, né? E o último cara é o termo da massa, né? Termo de massa, φ com φ, né? Então obviamente, para ter φ quadrado, né? Eu vou multiplicar a massa por um dos φ's. O φ calculado em p' e o φ calculado em p. É assim que eu calculo os quadrados desses operadores. Na verdade, é um produto da mesma estrutura, só tocando o rótulo da integração no momento, né? Basicamente é isso. Vejam bem que a gente tem vários produtos para serem feitos, né? É um inferno isso aqui, vai virar vários termos, né? Mas, né, a integração de volume vai poder ser feita, que é a mais externa, né? Vai poder ser feita rapidamente, né? Porque quando eu for fazer a integração em volume dos produtos, né? U estrela U, calculados em momentos diferentes, né? Na forma como a gente definiu a normalização deles, isso vai nos dar deltas do momento, né? Por exemplo, a integral no volume de U estrela U, calculado em P' e P, isso basicamente vai nos dar um fator proporcional a delta 3 de P menos P'. E as integrais que envolvem U com U, né, em momentos diferentes, de novo, também pode ser escrita em termos de uma delta de momento.
Então, as integrações de volume são comidas, né? Vão ser comidas através da substituição delas por integrações, então, só nos dão deltas, né? Deltas por momento, né? Se a gente tem deltas no momento, e a gente vai ter que fazer duas integrações no momento, né? Uma em P' e outra em P, certo? Isso significa que depois que a gente faz a integração de volume, a gente pode, por exemplo, fazer a integração em P' usando essas deltas, né? Usando essas deltas. Fiz aqui para vocês explicitamente as integrações em P' usando as deltas, os termos que sobram, né? Claro, é muita coisa ainda, mas o que sobrou no final das contas são produtos dos operadores A e Adegger, misturados ou não, né? Claro, calculados em momentos distintos, mas vários termos que envolvem produtos, né, dos As e dos Adeggers. E claro, ainda sobrou, claro, dependências temporais aqui, explicitamente, né? Ainda resta fazer uma integração de volume, né, integração no momento, né, no momento P, que a gente não vai fazer explicitamente, né? O que eu vou ver desses vários termos que estão aqui, né, é que os termos em A chapéu e os termos em Adegger, tá? Se vocês olharem aqui, porque este termo aqui, este termo aqui e este termo aqui, se vocês olharem os fatores, por exemplo, que estão acompanhando eles, vocês vão se dar por conta que os fatores que estão acompanhando eles são menos ômega t quadrado, né, mais P2, e mais a massa ao quadrado, certo? Esta quantidade aqui é zero, certo? Justamente pela definição do ômega t ao quadrado que a gente mostrou lá atrás, né? É a energia total relativística com H cortado igual a 1, né? Ou seja, menos ômega p quadrado mais P2 mais M é zero. Isso significa que de todos esses monte de termos aqui, todos os termos que tem AA e Adegger vão dar resultado nulo. E aí só sobram dois caras não nulos. Sobra como resultado do hamiltoniano de Klein-Gordon, né? Em termos dos operadores de criação e aniquilação A, o campo de Klein-Gordon, o hamiltoniano de Klein-Gordon quantizado, né, é 1 meio, a integral sobre todo o momento P, de 3P, né, o ômega P, que basicamente as energias, são as energias, né, que sobrou aí, e essa estrutura, né, a Adegger A mais a Adegger, né. Lembrando que os operadores A Adegger têm uma relação de comutação, né, basicamente a Adegger está lá, está na nossa álgebra, né. A Adegger é o delta 3 de P menos P', né? Na verdade, a gente já fez a integração em P', né? O P' é igual a P, né? O que resta aqui como um hamiltoniano, esse segundo termo, por exemplo, a gente pode escrever justamente em termos do Adegger A, né? Então, basicamente, eu tenho uma integral no momento de Adegger A Adegger, Adegger A, então, uma integração no momento de Adegger A, mais uma integração no momento, multiplicado por ômega p, né, de uma delta de zero. Basicamente, a gente consegue ver que esse segundo termo que vai aparecer na integração do momento é divergente. Tá? Então, significa que quando a gente faz o processo de quantização do campo de Klein-Gordon e obtém um hamiltoniano, o operador hamiltoniano correspondente, escrito em termos dos operadores criação e aniquilação, a gente tem um problema que a gente vai ter que tratar, que a gente vai começar isso na aula que vem, né? Vai ter uma divergência, né? Devido à integração sobre todos os momentos, né? Dessa delta de zero aqui, tá? Ou seja, basicamente o que a gente está mostrando aqui é que a energia, ou hamiltoniano, é infinito, né? Justamente devido a esse delta 3 que está sendo integrado, delta 3 zero, né? Que está sendo integrado no momento. A gente pode não se preocupar muito com essa divergência, porque em geral na física, né, a gente está fazendo comparações entre energias, né? Quando a gente está comparando energia entre dois estados, esse termo que é a integração em P do delta 3 zero ômega P é cancelado, né, numa diferença de energias, né? Mas tem uma divergência aí que é associado justamente ao estado do vácuo, né, que é divergente, né? Isso acontece já lá atrás no campo eletromagnético, né?
se vocês acompanharem o trabalho do Dirac, né, quando ele quantiza o hamiltoniano do campo eletromagnético livre, ele vai também ter essa divergência no estado de vácuo, né? A gente consegue até mostrar que o valor esperado dos campos elétricos e magnéticos no vácuo são zero, mas as flutuações, as médias ao quadrado, né, ou o desvio padrão, né, ou seja, são as flutuações desses campos são diferentes de zero, justamente porque a gente tem esses termos ali, né. A mesma coisa já acontece aqui nesse campo mais simples, que é o campo escalar, né, no hamiltoniano quantizado, em termos dos operadores criação e aniquilação para o campo de Klein-Gordon, tem uma divergência explícita, mas a novidade é que eu consigo escrever o hamiltoniano justamente em termos de operadores de criação e aniquilação, que obedece à mesma álgebra da mecânica quântica de oscilador harmônico, que a gente conhece bastante lá da mecânica quântica não relativística. Né? Então, o que a gente vai fazer na aula que vem é discutir essa questão dessa divergência, né? E calcular propriedades do campo, né? A partir desse saber o hamiltoniano escrito em termos dos operadores criação e aniquilação, o A e o Adegger. Certo, pessoal? Infelizmente, hoje eu vou ter que sair, porque às 5 horas eu tenho uma palestra para dar e eu não vou poder ficar, eu vou ter que realmente sair. Mas assim que ficar pronta a gravação, a gente já disponibiliza. Então, na aula que vem, a gente já vai partir o hamiltoniano divergente de Klein-Gordon, né, quantizado, né, em termos dos operadores criação e aniquilação, e a gente já sabe, já tá bem explicado que eles obedecem à mesma álgebra dos operadores de osciladores harmônicos da mecânica quântica. E a partir daí a gente vai construir todas as outras quantidades associadas ao campo de Klein-Gordon, que são as quantidades conservadas, né? O quadrimomento do campo, o tensor momento angular, todas as quantidades físicas que a gente viu que são conservadas nas simetrias espaço-temporais, a gente vai escrever aquelas criaturas não em termos dos campos, mas em termos dos operadores criação e aniquilação. E, claro, fazer toda a análise que a gente fez agora para o campo real, para o campo conjugado, ou para o campo complexo, né, o campo de Klein-Gordon complexo. Lembrando que o campo real, o campo de Klein-Gordon real, ele descreve partículas com spin zero, né, mas neutras. A gente tem que ver ainda o campo complexo, onde também é spin zero, mas elas descrevem partículas carregadas. E lá naquele momento, a gente vai ter que escrever o operador carga, né? O operador carga das partículas a partir dos operadores criação e aniquilação, como a gente mostrou hoje. Essa aula aqui, esse pulo do gato aqui, é a chave para a quantização de todos os outros campos, né? A maneira como a gente mostrou aqui vai ser utilizada para o campo fermiônico, para o campo de spin 1, que é do eletromagnético, e assim por diante. Claro, usando regras de comutação um pouquinho diferentes no caso dos fermiônicos, né? Mas a receita de bolo é exatamente a mesma, né? Exatamente a mesma. Fazemos a expansão dos operadores campos e do π numa expansão de onda plana. Nessa expansão a gente usa operadores A, mostra que esses operadores A consequentemente obedecem à mesma álgebra dos operadores de criação e aniquilação da mecânica quântica, e aí a gente escreve o hamiltoniano correspondente em termos desses operadores. Né? Se vocês olharem, se vocês lembrarem, né, esse hamiltoniano que eu escrevi aqui, se o Zaz e o Adegger são da mecânica quântica, a gente pode escrever ele em termos do operador número, né? Operador número lá da mecânica quântica, né? O operador número lá na mecânica quântica tem a ver com níveis de energia, né? Mas o operador número aqui, no nosso caso, de teoria quântica de campos, é o operador número de partículas, né? Número de partículas escalares, né? Neutras que eu tenho para cada estado de energia. 1, 2, 3 partículas. Ou se eu estou fazendo quantização do campo eletromagnético, eu estou fazendo o operador número é o operador número de fótons, né? Para aquele estado de energia e assim por diante. Então a gente vai ter que fazer uma substituição do qual é, que é a interpretação do operador número, né? Que, se vocês lembrarem da mecânica quântica, o operador número é o Adegger, né? O operador Adegger é o operador número lá na mecânica quântica não relativística para os osciladores harmônicos, né? Aqui o operador número vai ter caráter de número de partículas, né, para aquele estado, né? Quantos fótons, quantas partículas escalares tem para aquele momento linear. Então a gente está fazendo integração do momento, então a integração de momento e a energia correspondente. Certo, pessoal? Me despeço, voltamos na terça-feira que vem. Bom fim de
Eu Obrigada igualmente, professor. vou ter que sair porque eu já estou meio atrasado para entrar na outra palestra lá. Tchau, tchau.